Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus, de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção do mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Nós temos aqui nas nossas mãos um texto relatado segundo Marcos, o evangelista. Marcos não era um discípulo de Jesus, dos 12, da turma dos 12, tá? Mas com certeza Marcos andava com eles e sabia todos os feitos do Senhor Jesus, né? Dos 4 evangelhos, Marcos e Lucas não eram separados dentre os 12 discípulos. E a primeira coisa que me chama muita atenção nesse texto é que nem Marcos, nem Lucas, nenhum dos dois, eles falaram que esse homem tinha um nome. Nenhum dos dois citaram o nome desse homem. Esse homem era tido como uma pessoa esquecida pela sociedade. Ele estava esquecido pelos seus parentes, pela própria cidade que o abandonara, porque ele vivia, o texto diz que ele vivia se cortando com pedras, ele vivia tanto nas colinas, né, como ele vivia também em volta dos sepulcros. E engraçado que Lucas vai dar um detalhe interessante, que Lucas fala, Lucas no capítulo 8, no versículo 27, parte B, fala assim: Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Lucas dá um detalhe a mais, fala que ele andava basicamente nu, ele não usava roupas. É um detalhe que um evangelho completa o outro. E nós vemos então que era um homem deixado, ele estava deixado de lado. Ele era um homem esquecido, nem nome ele tinha, porque ninguém chamava ele pelo nome. Eu imagino que tinha até apelidos, né? O endemoniado, olha o louco. Nós não podemos olhar para alguém e ver os defeitos de alguém. Nós precisamos olhar para alguém e ver Jesus na vida daquela pessoa. Porque sem Jesus na minha vida, eu sou a pior das miseráveis. Sem Jesus dentro de nós somos os piores dos miseráveis. Mas Jesus é que faz toda a diferença na nossa vida. Tudo que eu tenho de bom é Jesus. Se eu faço alguma coisa de mal, é eu mesmo. Então eu tenho que vigiar para eu não agir segundo o meu querer. Eu preciso agir segundo o querer de Jesus. E Jesus larga tudo. Gente, se você pegar o texto anterior dele,
Em Marcos 4, fala que naquele dia ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado. E Jesus estava do outro lado. Gente, quem já foi em Jerusalém sabe que o Mar da Galileia é assim, Decápolis está no lado, a região da Galileia está do lado oposto. Então, provavelmente, estava vindo da região da Galileia, ele tinha que pegar uma embarcação, atravessar e chegar até Decápolis. Essa era a região desse endemoniado, desse homem. E Jesus entrou no barco, ele podia ter ido para a casa dele? Podia. Nessa época, Jesus tinha a sua moradia em Cafarnaum. Então, Jesus poderia ter ido para casa, porque o texto de Marcos 4 fala assim, em 35, fala, naquele dia, ao anoitecer, estava à noite. Então, ele deveria, basicamente, ir para casa descansar com seus discípulos. Mas não, ele pega a embarcação e fala assim, eu quero ir para lá. Eu vou para a região de Decápolis. Nesse meio do caminho, acontece uma tempestade, lembra? Da tempestade, que Jesus acalma o mar, e os discípulos falam, meu Deus, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Porque Jesus simplesmente estava dormindo, o discípulo vai lá e chama ele, Senhor, mas a embarcação vai virar, e o Senhor está aqui dormindo? E ele levanta e dá uma ordem, cessou tudo, né? Ele cessou tudo. E Jesus faz esse milagre, os discípulos ficam com medo também, porque eles quase morreram naquela situação ali. E ele, então, atravessa e vai para essa região. E a Bíblia fala que eles atravessaram o mar e foram na região dos Gerazenos, que outra tradução vai falar Gadarenos, tá? Mesma coisa. Quando o Senhor desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Sabe o que me chama a atenção nesse texto também? Porque o endemoniado, quando ele viu Jesus, ele foi até Jesus. E ele foi até Jesus, e o interessante é que a Bíblia diz que ele correu e prostrou-se diante dele. Engraçado, tem gente que não reconhece o senhorio de Jesus, mas até os demônios reconhecem o senhorio de Jesus. Já imaginou que mundo é esse que nós estamos vivendo, em que as pessoas não temem a Deus e não têm medo? A palavra é medo mesmo, porque nós deveríamos ter medo de zombar de Deus. Porque ele é temor, nós como crentes, nós colocamos uma palavra que é temor, que é um medo consciente, é um temor, é um medo respeitoso. Mas o mundo deveria ter medo mesmo, porque Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. E disso nós não vamos escapar, né? Do zelo de Deus, da justiça de Deus, e de ele ser fogo consumidor também quando nós precisamos de uma correção, quando nós precisamos de uma chamada de atenção. Mas esse demônio, se prostrou. E Jesus, engraçado que Jesus já tinha dado uma ordem para ele sair. O texto de Marcos diz isso. E o que o demônio vira para ele e fala assim? Ele fala assim, Jesus pergunta qual o seu nome. É o único texto na Bíblia que Jesus pergunta o nome daquele demônio. Em todas as outras situações, Jesus fala assim, sai dele. Eu te dou uma ordem, sai dele, seja liberto. Normalmente é assim. Mas nessa situação, eu acredito que Jesus já fez isso para a gente entender o tamanho dessa possessão. Não era uma possessão simples. Não era um demônio. Era uma legião. Sabe quantas pessoas se compõem numa legião romana de soldados? São 6.000 homens. Uma legião de soldados romanos se compunha de 6.000 homens. Vocês estão entendendo que esse homem tinha 6.000 demônios dentro deles? Não é uma situação simples, não é algo tranquilo de se resolver. Tinha que ser o Senhor dos senhores, o mestre dos mestres para resolver essa situação. Só, minhas irmãs, que Jesus ele larga tudo por causa de um homem. Um homem. Jesus larga tudo por causa de você. Ele larga as 99 em segurança e vai até você. Mas nós não podemos desperdiçar essa oportunidade quando o Senhor vem até nós. Porque essa cidade desperdiçou a oportunidade. Não esse homem, mas a cidade desperdiçou. E é interessante que o endemoniado, ele faz um pedido para Deus. Ele fala assim, rogo-te, no versículo 7, rogo-te por Deus que não me atormentes. E é um pedido que ele faz. E o Senhor Jesus deixa ele terminar de falar. E ele faz outro pedido. No versículo 10 ele fala assim, implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Ele pede para não ser importunado,
E ele pede para não sair daquela região de Decápolis. Os demônios pediam, não nos expulse dessa região, porque aquela região de Decápolis, gente, ela é naquela época constituída por cerca de 10 cidades, era uma região mesmo, era grande, não é uma cidade, Decápolis não é uma cidade, é uma região. Então tinha várias cidades ali, cidades gentílicas. Não eram cidades do povo de Deus, eram cidades gentílicas, e aqueles demônios, eles estavam confortáveis em viver ali, porque as práticas daquela cidade, daquelas pessoas, agradavam a eles. A cidade fazia o que eles queriam. O terceiro pedido, quando Jesus manda mesmo eles saírem, está lá no versículo 12, ele fala assim, terceiro pedido dos demônios, manda-nos para os porcos para que entremos neles. E Jesus atende o pedido? Isso é uma oração que os demônios fizeram? De jeito nenhum. O demônio não ora. Eles pediram, isso não é oração. Nós oramos ao Pai e o Senhor nos ouve. Isso aqui é um pedido, não é oração. O demônio não ora, né? Alguém pode olhar esse texto e falar assim, ah, Jesus está atendendo o pedido dos demônios? Jesus atendeu os 3 pedidos dele. O primeiro pedido, Jesus deixou ele fazer o segundo e ele ainda fez com o terceiro. E realmente o Senhor Jesus expulsa aquela legião de demônios, eles entram nos porcos, os porqueiros tomam prejuízo porque os porcos caem pela ribanceira e morrem. Então os porqueiros ali, eles tomaram um belo de um prejuízo. E lembra que o Senhor Jesus falou assim, vocês não podem servir 2 senhores. A mim as riquezas, a Deus e as riquezas, a Mamon, né? Porque essa cidade, o Deus dessa cidade, eles importavam mais com o dinheiro do que com o ser humano. Eles estavam preocupados com os prejuízos que eles estavam tomando com esses porcos ter morrido. Só que quando Jesus estava entrando no barco, onde estiveram endemoniados, suplicava-lhe que o deixava ir com ele. Agora é o endemoniado que faz um pedido. E Jesus atende o pedido dele. Só que antes que o endemoniado faça esse pedido, o povo da cidade faz um pedido. Jesus chegou para eles. Jesus atravessou o mar da Galileia, um grande lago, e foi até a cidade. Mas a cidade, no versículo 17, diz assim, então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Os demônios tinham saído daquele homem, tinham entrado na manada de porcos, tinha morrido todos os porcos, eles tinham tomado um prejuízo financeiro e agora eles não querem o homem que deu prejuízo para eles. Na cabeça deles, eles não estavam diante de Deus. Os demônios reconheceram o senhorio de Jesus, mas a cidade não. Olha o perigo de não se reconhecer o senhorio de Jesus. E então, como eles não quiseram Jesus, Jesus fez o quê? Vamos embora. Só que Jesus, quando entra no barco, o endemoniado vai correndo até ele e fala assim, Senhor, deixa eu ir com vocês. Como assim eu vou ficar aqui? Mas só que Jesus fala com eles algo. Para esse, o Jesus negou o pedido dele. Para o homem que ele havia expulsado uma legião de demônios, Jesus nega o pedido dele, mas por uma boa razão. Jesus fala com ele assim no versículo 19, vá para casa, para a sua família e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Talvez a gente pense assim, gente, mas o Senhor Jesus atendeu a pedido dos porqueiros da cidade, né, dos donos dos porcos, mas não atendeu o pedido desse homem. Sabe por que Jesus não atendeu o pedido desse homem? Porque antes de eu ou você sermos missionários, nós precisamos cuidar das nossas casas. E nós, como mulheres, nós temos uma função dentro de nós, que é cuidar das nossas famílias. Estou vendo aqui, ó, Sabrina, né? Vai ter um bebezinho e precisa cuidar dele, né, Sabrina? Totalmente. E, acima de tudo, cuidar para que ele tenha uma vida com Jesus, né? Porque o maior presente que um pai ou uma mãe deixa para o filho é o caminho aberto para o céu. É a direção do céu. Esse é o maior presente que nós podemos dar para os nossos filhos. Porque a Bíblia fala que ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Ainda que ele esteja moço, que ele seja mais velho, se torne um adolescente, um rapaz, ele não se desviará deste caminho. Porque você ensina no caminho, não é apontando o caminho, é no caminho, é caminhando junto, é ensinando junto, é com exemplo. É assim que Deus, Senhor Jesus, quer que nós sejamos. E se nós olharmos para esse texto, Jesus olha para esse endemoniado e fala assim, vá para casa.
Ele se tornou o primeiro missionário de Decápolis, uma região inteira com 10 cidades. E a Bíblia diz que ele realmente foi para casa. No 20 fala assim: então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados, porque o testemunho dele era vivo. Basicamente, toda a cidade conhecia aquele homem. Aquele homem que vivia nu, nos sepulcros, nas colinas, eram presos. Lucas dá um outro dado muito interessante, que ele fala assim: mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados dos guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Os demônios, eles não querem esse ajuntamento. Não querem. Eles não querem esse juntamento, onde a gente se reúne, nos fortalecemos umas às outras. Ele quer nos levar para lugares solitários. É o lugar de depressão, é o lugar onde a gente chora as mágoas. Os demônios querem isso, mas o Senhor, Ele quer nos levar para um secreto com Ele. Não é solitário, é um secreto. É nós e o Senhor. E é esse secreto que faz toda a diferença na nossa vida. E eu quero apresentar para vocês hoje o Senhor que libertou esse gadareno, esse homem que vivia nos sepulcros, tido como um homem, como uma escória da sociedade. Gente, vocês já viram algum mendigo andando nu pela rua? Eu já vi, na minha cidade tinha uma mulher que ela andava nua pela rua. Ela tinha que ser pega pela polícia, removida, igual esse moço. Ele também era pego pela polícia, lembra? Ele era entregue aos guardas. Ele era entregue pela polícia algumas vezes. Acorrentavam ele, e ele rompia as correntes e ele saía, porque nada detinha ele. Porque a única coisa que podia deter ele era o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus atravessa, vem do outro lado e vem libertar esse homem. Quantas vezes nós olhamos e não fazemos o que devemos fazer? Porque Jesus nos deu autoridade. Se nós pegarmos Marcos 16, vocês vão ver a autoridade que o Senhor Jesus deu a todos nós. Nós vamos pegar em serpentes, podemos tomar alguma coisa mortífera e não nos fará mal algum. Nós colocaremos as mãos sobre os enfermos, serão curados. Nós olharemos para os demônios e vamos expulsá-los, e eles terão que correr, porque a autoridade do nome de Jesus faz eles correrem. E eu quero apresentar esse Jesus que faz isso tudo por nós. Em capítulo 12 de Gênesis, tem um homem chamado Abraão. E esse homem foi separado por Deus. Quando chega no capítulo 12 de Gênesis, já se passaram muitos anos. Já aconteceu Gênesis, a criação, a queda do homem no capítulo 3, né? Tem depois também Noé, o dilúvio, a Torre de Babel. Quando a gente vira para o capítulo 12, vem a história de um homem chamado Abraão, um semita. Por isso a palavra antissemitismo, né? Que nós ouvimos muito nos nossos dias atuais. Um semita. Então, este homem separado por Deus, Deus fala com ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E esse lugar que Deus fala que vai mostrar é exatamente Canaã, que é exatamente o território de Israel hoje. E se nós analisarmos os rios que hoje tem em Israel, Rio Tigre e Eufrates ainda estão lá, esses dois passavam dentro de onde, gente? No Jardim do Éden. Então, muito provavelmente, o Éden era naquela região também. Deus só quer nos trazer para a essência, de onde nós saímos, de onde nós dizemos não para Ele, como essa cidade disse não para Jesus, vai embora. Quando o homem pecou no Éden e Deus tira o homem de lá, coloca anjos com espadas flamejantes lá, o Senhor, na verdade, agora, Ele está trazendo o homem para as origens. Em Gênesis 3,15, Ele já anuncia que vai mandar o filho dele. Nascerá nascido de mulher, a semente da mulher, dela vai vir um que vai esmagar a cabeça da serpente, já está apontando para Jesus. Quando Deus chama em Gênesis 12 Abraão, a palavra no hebraico é lelehá, sai da tua terra. É como se ele falasse assim, vai por você mesmo, vai por suas forças. E a gente acha que quando Deus fala algo com a gente tem que esperar cair do céu tudo, né? Igual o povo esperou cair do céu o maná, codornizes no deserto, e nós achamos que Deus tem que sempre fazer isso com a gente, mas com Abraão ele falou assim, vai com as suas forças, eu vou te mostrar o lugar, mas é você que tem que ir, você tem que tirar o pezinho daqui e colocar ali, senão você não vai, é você que tem que ir.
E ele vai. E quando ele chega, ele estabelece ali o lugar de Israel. Só que em dados momentos da vida de Abraão, lá quando ele tem Isaac, aí Isaac depois tem Jacó, aí vamos pular lá para Jacó. Jacó tem 12 filhos. E nós sabemos a história de José, que José ele é levado como escravo para o Egito por causa dos seus próprios irmãos que o venderam para lá, achando que estava fazendo mal. Gente, quando a pessoa acha que vai fazer mal para você, quando você está debaixo da mão do Senhor, Ele está te protegendo, você está sendo usado, as pessoas podem até achar que está fazendo mal. De início, a gente pode até achar que estão mesmo fazendo mal para a gente, mas Deus tem os meios para tratar com a gente. Deus tem os meios para lidar com a situação dos nossos inimigos também. E Deus leva esse menino para o Egito, e Deus faz ele ter graça aos olhos de Potifar, que leva para a casa dele. Depois a mulher dele inventa aquela história maliciosa, porque o diabo é assim, gente, quando ele vê que a gente não se dobra diante dos problemas, que nós continuamos adorando o Senhor, ele manda mais problemas. Mas ele se manteve firme, e José um dia é levado a ser governador do Egito. Aí aqueles mesmos irmãos que o venderam para o Egito, agora passa fome. Lá na terra que emanava leite e mel, né? Uma terra que emana leite e mel, agora Deus permitiu que a fome chegasse lá em Canaã também. Houve uma fome em todo o Egito e também na terra de Canaã. Só que os irmãos vêm comprar comida, José os reconhece, tem toda a história. No final, José pede para trazer o seu pai, né? Traz lá o nosso pai, ele ainda é vivo? É vivo, então vem o pai. José manda buscar Jacó, Jacó morre ali naquela região do Egito. José prepara para eles a terra de Gósen, a melhor terra do Egito. Ela ficava bem no norte do Egito e era onde passava o rio Nilo, uma terra farta, onde os irmãos dele podiam prosperar, trouxeram os seus rebanhos, e onde tem água, há prosperidade, né? Então eles podiam prosperar, e de fato eles prosperavam. Só que aquele faraó morreu. Aquele faraó morreu, e Deus já havia avisado a Abraão: a tua descendência vai pecar, e eles vão viver 400 anos sobre o jugo de uma nação, mas eu virei contra essa nação, e eu tratarei com ela. E ao final desses 400 anos, quando aquele faraó que abençoou José, colocou ele ali como governador, ele morre, vem outros faraós e aos 400 anos Deus levanta Moisés. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque nós vamos participar da ceia do Senhor. Ela é a ceia do Senhor. E como que ela foi instituída? Quando Moisés vai libertar o povo, aí o povo, a nação de Israel se multiplicou. Aquelas 75 pessoas que saíram lá de Canaã, porque estavam passando fome, vieram para a terra de Gósen, agora são 3 milhões. Não são mais 75 pessoas, se multiplicaram. E Deus olha para Moisés e fala: você vai libertar meu povo. E quando ele liberta o povo caminha ao deserto, acontece milagres, o mar se abre. Depois nós já falamos, né? Maná cai do céu, alimenta esse povo. Mas só que para que esse povo saia, acontece algo. Deus manda 10 pragas. E a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. E Deus mandou Moisés falar com o faraó que ele precisava deixar o povo dele ir adorar ele no deserto. Mas Faraó endureceu-se o coração. O próprio Deus fala, a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó, porque ele realmente queria libertar o povo dele. Fala com Moisés: mata um animal, né? Você vai pegar um animal, faz o sacrifício. Uma casa que tem poucas pessoas que não vão consumir o animal todo naquela noite, né? No churrasco, né? Você vai assar esse animal. Convida o vizinho, mas tem que comer tudo naquela noite, porque naquela noite você vai pegar aquele sangue que você matou esse animal, vai passar nos umbrais das portas, e o anjo da morte vai passar. E quando o anjo da morte passar, ele vai ver o sangue representando quem? O sangue de Jesus na cruz, apontando para Jesus na cruz, e o anjo da morte vai passar direto, e ele não vai matar ninguém naquela família. E houve morte em todo o Egito, mas na casa dos hebreus não houve morte, porque o sangue do Cordeiro estava nos umbrais da porta, e o sangue do Cordeiro estava ali para proteger o povo. E naquela noite eles partem, ali foi instituído a Páscoa. Então todos os anos, a partir daquele dia, todos os anos, os 40 anos que eles viveram no deserto, 40 anos eles comemoravam a Páscoa do Senhor.
A Páscoa é exatamente a saída do povo de Deus, do Egito, em direção a Canaã. E por que eles demoraram tanto tempo para chegar em Canaã? Porque talvez, como nós também temos murmurado, a murmuração do povo, a ingratidão do povo. Eles ficaram andando em círculo num território que eles podiam, em questão de dias, chegar em Canaã. Não precisava ter demorado 40 anos. A Bíblia diz que as sandálias dos pés deles não foram gastadas. Não se gastou, Deus protegeu as roupas e as sandálias. Gente, quantos sapatos a gente compra no ano? Parece até que a gente é centopeia, né? Mas a Bíblia diz que os calçados, que era basicamente gente, eles só tinham um. Eles saíram do Egito fugidos. Eles ganharam muito presentes? Ganharam. Provisão de Deus? Ganharam. Mas basicamente, naquela época, não tinha esse consumismo que nós temos hoje. Basicamente, a sandália que eles tinham duraram por 40 anos. Isso é a Bíblia que diz, não é eu que estou dizendo, tá? E esse povo, então, caminho deserto. Depois, lá na frente, Moisés morre e Deus manda Josué. Josué que entra com essa turma que estava no deserto? Não. Aqueles que saíram do Egito foram morrendo ao longo do caminho. Entraram os jovens. Por quê? Porque o povo era rebelde. O povo murmurava. E entram na terra prometida, e quando eles entram ali, acontece um outro milagre. Na saída, o Mar Vermelho se abre, mas na entrada, o Rio Jordão se abre. A Bíblia fala que as águas foram estancadas, elas paralisaram. Aí o rio corre, né? Aí aquelas águas paralisaram e o povo passou pé seco naquele local. E o poder de Deus continua movendo o coração de seus filhos. E se nós pensarmos o que Deus fez ali, a Páscoa instituída há 40 anos, mas não parou por ali. Continuou-se o povo de Deus, os judeus, os hebreus, tá? Chamados ainda de hebreus, continuaram a buscar a Deus. Todo ano, naquele dia específico, eles paravam para comemorar a Páscoa do Senhor, porque era uma Páscoa comemorando a saída do Egito. Passaram-se anos, o povo começou a ser governado por juízes, e depois os reis, né, cansaram dos juízes, começaram a pedir rei. E o povo rebelde, como sempre, se rebelava e foi para Samuel pedir o rei. Nós queremos um rei, porque as outras nações têm rei, e nós queremos também ter um rei. Só que as outras nações não tinham o Deus de Israel. Na verdade, eles não precisavam de um rei, eles já tinham um rei. Eles já tinham Jesus. Jesus só não tinha descido aqui humanamente para morrer por nós, mas Jesus já passeava no meio do povo. Josué, quando entrou na Terra Prometida, veio um general ao encontro dele. Quem era aquele general? Era o próprio Jesus ali. Embora ele não tivesse vindo aqui encarnado, nascido de mulher ainda, como homem, né? Nascido. Mas Jesus tinha vários locais em que a Bíblia mostra que era ele. Quando 2 anjos e o Senhor foi visitar Abraão, que ele ia destruir Sodoma e Gomorra, mas Abraão tinha um sobrinho lá. A Bíblia fala que o Senhor e 2 anjos, também Jesus visitou Abraão. Então, Jesus já estava no meio do povo, Jesus já estava sendo apresentado para o povo e o povo às vezes não entendia. E essa Páscoa continuou até que um dia o Senhor Jesus realmente veio aqui. Quando nós saímos do Velho Testamento e viramos a página para o Novo Testamento, nós entramos em Mateus. E Mateus apresenta um texto onde ele fala que João Batista estava anunciando Jesus. Ele estava anunciando, todos os profetas já estavam anunciando Jesus, mas João Batista, agora um profeta do Novo Testamento, ele anunciando, arrependei-vos porque o fim está perto. Só que chega no momento que ele olha para Jesus e fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apresenta Jesus para o povo e Jesus é batizado por João Batista. E nós vemos o poder de Deus ali. E Jesus caminhou 3 anos ali com seus discípulos e com aquele povo para anunciar que ele viria, que ele era o Messias, ele era o Salvador. E ele assim anunciou. Só que ele morreu. Cumpriu o que o profeta Isaías disse lá no capítulo 53. E pelas suas pisaduras nós fomos saradas. Pelas suas pisaduras nós fomos curadas. E nós precisamos estar curadas para curar outras pessoas. Porque, vocês já repararam? Uma igreja sarada é uma igreja que tem famílias saradas.
Uma igreja saudável é uma igreja que tem famílias saudáveis. E essa função cabe a nós, mulheres, cuidar da nossa família para que nossa família seja curada e sarada. E quando Jesus morre ali na cruz, agora nós vamos entender o porquê da ceia. Jesus entra na cidade de Jerusalém já na terceira Páscoa anunciada ali nos evangelhos, e ele entra ali em Jerusalém e era véspera de Páscoa. Era a ceia da véspera de Páscoa. Eles estavam exatamente comemorando algo que já era comemorado desde a saída do Egito. Um ano depois da saída do Egito, começou-se a comemoração da Páscoa. Todo ano, Jesus estava cumprindo toda a lei. Tudo aquilo, as festas bíblicas anunciadas lá em Levítico 23, Jesus estava cumprindo essas festas. E quando ele chama os discípulos, e lembra que Judas, ele estava ali, era um discípulo de Jesus, não é? Lembra do endemoniado? Ele vivia nos túmulos, ele vivia nu, né? Acorrentavam ele, ele rompia, provavelmente vivia raivoso. Já viram endemoniado babá? Eu já vi. Eu já vi possessões absurdas na minha caminhada cristã. Tá? Mas a gente pensa que possessão é só assim, quando a pessoa baba, quando ele grita. Judas estava possesso e ele não gritou, ele não esperneou. A Bíblia fala que Satanás entrou nele, está escrito na Bíblia. Quando Jesus olha para ele e fala com ele, é você mesmo que eu estou falando que vai me trair. Satanás entrou nele e ele saiu dali e foi lá vender Jesus. Possessão maligna. Era o endemoniado silencioso. É mais perigoso do que o que grita. Porque o silencioso, se nós não tivermos discernimento de espírito, que é um dom dado a nós, você pode buscar com zelo os melhores dons. Eu busco esse dom todos os dias. Com este dom, conseguimos ver o que os nossos olhos naturais não veem. E Judas sai dali, vai vender Jesus. Jesus, naquela noite, ele é levado. Ele é açoitado toda aquela noite. Eu fui na casa onde ele foi entregue a Anás e Caifás. Eu fui na casa de Caifás, lá em Israel. Até hoje é um lugar histórico. E é muito triste, eu não consegui entrar no lugar onde ele foi jogado. Basicamente, gente, não é colocado numa masmorra. As masmorras são altas, ele é jogado de lá para cá. É bem assim, tá? Eu fiquei assustada, eu nunca imaginei isso. Tem um buraco, tem o lugar onde a gente pode descer para ir hoje, mas tem o buraco lá em cima. Aí o guia falou com a gente, muito provavelmente Jesus foi jogado de lá até aqui embaixo. Não foi fácil que Jesus passou, mas ele passou tudo por você. Assim como ele foi lá na região de Decápolis, por causa de um homem. Ele não foi lá por causa de uma cidade inteira, ele já sabia que a cidade ia rejeitar ele é Deus. Mas ele mesmo assim, ele atravessou o mar da Galileia e foi para o outro lado. Por causa de um homem. Jesus vai atrás de você. Porque ele se importa com você. Mas nós não podemos fazer como aquelas pessoas de Decápolis, mandar ele embora. Ele vai. Se nós mandarmos ele embora, ele vai. Nós precisamos ser como aquele endemoniado que foi liberto. Que ele libertou. E ele disse, eu quero te seguir. E Jesus fala com ele, não, primeiro cuide da sua casa. Depois anuncia na região sobre tudo o que eu fiz por você. Tudo que o Senhor fez por você. E naquela noite que o Senhor Jesus foi traído, ele comeu do pão. Ele partiu o pão. Ele tomou do cálice e ele disse para nós, que ele disse para os seus discípulos, tem discípulo de Jesus aqui? Amém. Todas as vezes que vocês fizerem isso, fazer isso em memória de mim. Então hoje nós estamos relembrando a morte e ressurreição de Jesus. Tudo que ele fez por nós na cruz não foi fácil. A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. E a ciência já provou que é um estado de estresse absurdo para a pessoa ter condições de suar gotas de sangue. Foi por amor. Foi por te amar demais. Foi por nos amar demais. Então não pegue esse Jesus e coloque ele no bolso, não. Não põe uma embalagem nele e guarda, não. Viva Jesus. Respire Jesus. Faça Jesus ser a primícia da sua vida. Não importa o que você está passando, eu não sei da situação de cada um de vocês, mas Deus sabe. O que nós precisamos é viver Jesus. Só que naquela noite, o Senhor Jesus ali foi entregue para ser morto. No dia seguinte, ele foi para Pôncio Pilatos
Ele não tinha pecado. Pôncio Pilato falou que não achou nada nele. Ele vai para Herodes também, não acha. Herodes não tem o que falar sobre ele. E Jesus é entregue, então, para a morte. Porque nós o matamos. Nós ali, representando a humanidade, entregou o Filho de Deus para ser morto. E ele morreu por nós, mas ele ressuscitou. Ele não ficou morto. A morte não tem poder sobre ele. Assim como eu digo para vocês, a morte não tem poder sobre a sua vida. A depressão não tem poder sobre a sua vida. Quem tem poder sobre a sua vida é Jesus. Nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Ele nos amou demais, Ele nos amou demais. E Ele nos ama demais. E hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, conscientes daquilo que Ele fez por nós na cruz. Hoje eu acredito que quem nunca entendeu por que nós participamos da ceia, hoje você vai sair daqui convicta que esse simbolismo é para que você lembre dele até que ele volte. Porque ele foi para o Pai. A Bíblia diz que em João 14 fala assim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar. Quando ele diz isso, ele diz assim, meu Pai já preparou o lugar. Há morada para vocês lá. Porque se não tivesse, eu mesmo falaria, eu vou preparar. Mas o meu Pai já preparou. Jesus está relatando o casamento judaico da época. Jesus está falando, ele está conciliando a volta dele com um casamento judaico da época. E ele está dizendo o quê? Porque no casamento judaico, os pais apresentavam os filhos, ficavam de longe observando, e os filhos, se eles gostassem uns dos outros, né, o filho de um casal gostasse da filha do outro casal, eles então partiam para um contrato de casamento, a ketubá. E nesse contrato de casamento ali, era redigido todas as cláusulas desse contrato. Nós temos a nossa ketubá. Olha ela aqui. A cláusula do nosso casamento com Jesus, a noiva de Cristo. Nós temos um testamento aqui conosco. Aqui está escrito todas as cláusulas para que esse casamento aconteça. E, na verdade, o Senhor Jesus, ele estava mostrando para o povo, na linguagem deles. Eles não eram hebreus? Eles não conheciam, eles não tinham um ritmo de casamento? Naquele contrato, os pais assinavam, os pais do noivo iam na casa dos pais da noiva, lá que era feito isso. E ali eles participavam da ceia. A ceia era algo corriqueiro naquela época, numa nova aliança, na aliança abraâmica. Teve a ceia, participaram. Se vocês pegarem lá o encontro de Abraão com Melquisedeque, eles também tomaram pão e vinho. Isso era corriqueiro no meio deles, para selar uma aliança. Ali estava sendo, o casamento é o selo de uma aliança entre o homem e a mulher. E ali eles participavam da ceia, no contrato, redigindo o contrato. O filho voltava para a casa dele com os pais. E lá o pai construía uma casa para esse filho morar com a esposa em cima da casa dele. Era assim, normal. Israel até hoje é assim. Só que esse filho, ele vai voltar para buscar a noiva na casa dos pais dela dentro de 2 anos. Interessante, Jesus foi tem 2000 anos. A Bíblia fala que um dia é como se fosse 1000 anos como se fosse um dia. Sabe por quê que está escrito isso? Fica aí a pergunta para vocês. E em 2 anos esse filho volta para buscar. Só que quando ele volta, ele contrata muita gente tocando chofás, que a gente chama de trombetas, e eles vêm fazendo um barulhão. Israel é muito pequeno, gente. Israel é como se fosse uma cidade. Tá? Israel cabe 32 vezes dentro do estado de Minas Gerais, então não é um lugar muito grande. As cidades de Israel são como os nossos bairros, às vezes. Então, vinha tocando na cidade vizinha, fazendo um barulhão. A noiva escutava lá na cidade dela. Nós vamos ouvir o som da 7ª trombeta. Amém. Jesus vai tocar através dos seus anjos. Ele vai enviar anjos que vai tocar a 1ª trombeta, a 2ª, a 3ª. E ao som da 7ª trombeta, o noivo vem.
Quando Jesus fala assim, na casa do meu pai há muitas moradas, ele está anunciando que ele vai voltar. Que ele vai voltar e vai buscar a sua noiva. E quando essa noiva gloriosa, imaculada, uma noiva sem mancha, então se há pecado, precisa ser tratado. Se há pecadinho de estimação, precisa ser tratado, que isso chama iniquidade. E nós precisamos ser essa noiva imaculada, uma noiva pura. E esse noivo, então, volta para buscar a sua noiva nos costumes hebreus. E então ele vem fazendo muito barulho, assim como o Apocalipse diz, que ao som da 7ª trombeta o Senhor virá. E nós vamos participar da ceia do Senhor convictos de que ele virá. E não é para você ficar triste. Ele não está morto. Ele ressuscitou. E ele está vivo. O que nós precisamos agora é arrancar aquelas coisas que nos faz manchadas diante dele. Nós precisamos, dia após dia, arrancar os restolhos, as raízes de amargura. Se você precisa liberar perdão para alguém, hoje é o dia oportuno. O nosso apelo hoje é para que você tenha consciência de que quem te magoou, quem te feriu, ele foi usado por Satanás. E você está odiando alguém que foi instrumento de Satanás. Na verdade, nós precisamos amar. E eu só consegui entender isso quando eu consegui entender aquele versículo, orai pelos vossos inimigos. No dia que você entender esse versículo profundamente, você vai ver que não tem inimigos. Porque nossa luta não é contra sangue e carne. O que fala Efésios 6:10? Nossa luta é contra principados e potestades. Eles moram nas regiões celestiais ali, ó, aqui nos ares. Eles estão ali para nos atormentar, são potestades. E eles olham para quem a gente mais ama e faz nos ferir. Normalmente a gente é ferido por quem mais nós amamos. E por que isso? Porque Satanás não brinca de ser Satanás, minhas irmãs. Jesus está às portas. Ele vai voltar. E eu espero esse dia com muita alegria. Porque para nós será glorioso. Nós veremos ele nas nuvens, vamos nos encontrar com ele nos ares, é isso que a Bíblia diz. E quando nos encontrarmos com ele nos ares, aí nós vamos morar com ele. Esse dia será glorioso. E é essa esperança que eu desejo que você tenha no seu coração. A esperança de um novo céu, de uma nova terra, então não vale a pena. Tem uma frase que é muito importante, que eu vejo ela muito na internet, eu gosto muito dela. A falta do perdão é um veneno que você toma esperando que o outro vai morrer. Entendeu? Então não vale a pena não perdoar. Perdoa, libera perdão. Libera perdão. Nós vamos cantar. Tudo é pelo sangue. Foi o sangue de Jesus. Ele que nos livra de todo mal. Ele que nos limpa de todo pecado. Ele que nos lava, ele que nos transforma. E quando vocês saírem daqui, vão para a casa de vocês, assim, irradiando a alegria dos céus, anunciando a volta de Jesus para seus filhos, para seu esposo. Ainda que alguém nos chame de loucos, mas o mundo tem a gente como louco mesmo. Entenderam? Não esqueça que Jesus está voltando. E a Bíblia diz que ele virá, assim como um relâmpago que insta do Oriente ao Ocidente, um abrir e fechar de olhos. Vai ser como você piscar e ele voltará. Nós não sabemos o dia nem a hora, assim como no casamento judaico, nós não sabíamos o dia nem a hora que o noivo viria buscar a noiva. Assim é o nosso noivo, e eu espero esse noivo.